Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e como sempre venho trazer aqui, são as minhas experiências através dos estudos que eu fui desenvolvendo com a mecânica quântica e tantos estudos sobre a metafísica, as leis universais e tantos estudos filosóficos, sociológicos, tudo que é para agregar, crescer em consciência. E eu me aprofundei, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, nesses estudos para poder me ajudar, tá, gente? Eu me sentia só, mesmo tendo pessoas sempre próximas de mim, mas eu sabia que o problema estava sendo comigo, né, com a situação do meu filho. E essas pessoas, elas simplesmente só olhavam o lado negativo. E eu sabia que elas não iriam me ajudar. Então eu me aprofundei com estudos não só de leitura, mas de cursos e coisas, como eu já disse, que eu sou radiestesista, trabalhei apometria e tantos outros sobre magnetismo, energias, trabalhar a questão dos chakras, a questão da frequência reikiana também. Muita coisa eu estudei para desenvolver habilidades para ajudar meu filho. Mas, diante de tudo isso, o que mais me ajudou foi a questão da consciência que eu estava desenvolvendo e percebendo o que estava errado dentro de mim. E sempre eu falo aqui, gente, da minha infância. E quando a gente olha as histórias de pessoas incríveis que deram uma volta, sabe? É como se fosse para algo super extremo. Você não imaginaria nunca que uma pessoa chegaria a ser um grande sucesso. E eu quero falar aqui sobre uma pessoa que eu sempre gostei, um ator, um artista e tantas coisas que ele foi, comediante, cineasta, compositor, roteirista, produtor, editor e músico britânico, que foi Charlie Chaplin, né? Charlie Spencer Chaplin, né? E quando a gente olha para aquela pessoa, a gente imagina que aquela pessoa começou uma vida fácil, que ele tinha caminhos para chegar ali. E não tinha. Não tinha. A história da vida dele não foi tão fácil, tá, gente? Na infância dele foi muito difícil. O pai sempre foi ausente e alcoólatra. E a mãe tinha muitos problemas financeiros. Eles trabalhavam com música, né, de arte, música artística. Então eles também já eram da arte, os pais dele. Isso também ajudou ele. Mas o pai super ausente e pra lá, né? E ele, quando tinha 12 anos, a mãe passou por muitas instituições psiquiátricas, gente. Então, ela passava por muitos problemas. Então, ela saía e voltava, então ficava com muitos problemas mesmo. E ela teve um outro relacionamento e teve um filho chamado Sidney, que é o meio-irmão de Charlie Chaplin, e eles viveram muito próximo a vida toda. E é como se fosse um filho dele. Ele criou, meio-irmão dele, mas ele botou até, quando você vai ver sobre o registro dele, aí tem ali que ele teve 11 filhos. Mas colocaram Sidney, né, e outra irmã, como se fosse realmente também filho. Bem, mas o que eu quero dizer aqui com isso é que a vida dele não foi fácil, gente. Não foi fácil. Mas ele começou muito cedo a criar na cabeça dele a criatividade de ser um grande ator. Ele fazia porque ele gostava, se sentia bem, e ele deixou isso fluir na vida dele. O que eu quero falar aqui hoje é justamente você escolher qual será o seu papel. Que papel você está agora exercendo? Será que esse papel foi você que escolheu? Ou foram as pessoas que dentro do seu entorno te fez ser? Se você é só um coadjuvante, que você só faz um papel intermediário porque não pode ser melhor
ou não pode ser diferente, você nunca vai exercer realmente o protagonismo que existe dentro de cada ser. E eu quero falar sobre isso porque quando a gente vê uma história de uma pessoa que foi tão grandioso, ele foi um dos mais reconhecidos, um dos melhores reconhecido como um grande ator de mímica, né? E o cinema mudo. E ele não desistiu e teve vários contratos. E ele chegou nos Estados Unidos. Lá ele teve vários contratos, cresceu, desenvolveu. E ele queria sempre fazer cinema mudo. E depois de muito dinheiro, ele era um artista que ganhava muito, mais do que o outro. Foi um dos melhores na época. E ele é de muito tempo, não é antigo, né, gente? Que ele nasceu em 1889. E ele, em 1900 e alguma coisa, ele teve esse contrato com um chamado de Fred Karno. E aí depois ele começou outros contratos melhores. E ele foi galgando, né? Sempre ali. Ele teve vários relacionamentos, acho que 4 ou 5 mulheres. E 11 filhos, como eu já falei. O que eu quero dizer aqui é que ele era tão incrível e ele olhava para a vida como um teatro mesmo. Você vê até nas frases dele, sempre está relacionado à arte. E ele não foi, gente, só ator, não. Ele foi comediante, cineasta, ele foi roteirista, compositor, produtor, editor e músico britânico. Ele foi muita coisa em uma pessoa só. Incrível, uma pessoa incrível. E ele disse assim, tem que eu vou deixar aqui, que para você reflita nessa frase que Charlie Chaplin falou. Ele diz assim: a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Ele está dizendo aqui que você precisa escolher aonde você quer chegar e quem você quer realmente ser. Se você não der fluidez a quem verdadeiramente você é, você se esconder nas máscaras para poder agradar os outros ou para ser validado pelos outros, você sempre vai se tornar uma pessoa diminuída de você mesma. E você, quando acordar, quando essa cortina se fechar, que é a cortina da vida, e você acordar lá do outro lado, você vai olhar, poxa, quantas coisas eu perdi de fazer. Porque a gente se prende muito a esse 3D, que é essa terceira dimensão, e a gente se prende às coisas da vida, se prende aos relacionamentos, se prende aos materiais, mas o mais importante você esquece. É olhar para você e dizer: eu estou fazendo o que verdadeiramente eu faria se eu escolhesse desde pequeno ser. Será que eu faria isso? E você com certeza iria olhar muitas coisas que você não faz e que você deixa de ser por conta de outros, e para se tornar sempre no mesmo patamar. Você não se permite, não acha que merece e fica preso nesse mundinho pequeno, sabe? Medíocre, que você se acostuma a viver. Ah, porque é melhor do que ter outro problema. Não, gente. A vida não espera. A gente precisa viver o agora, ser o agora quem verdadeiramente somos. E eu deixo esse vídeo para você analisar as suas ações, se elas realmente estão conectada, entrelaçada com a sua verdadeira pessoa que você é, o seu ser interior, para que você olhe e veja que cada um está usando
máscaras ou sendo coadjuvante de cenas sem lógica, apenas porque está vivendo sem consciência. Enquanto você não tomar consciência da sua realidade e de quem você quer ser, de como você quer se sentir, como você quer ser recebido pelas pessoas, mas primeiramente recebido por você. Enquanto você não se abraçar e olhar assim, se eu fosse aquela criança com 7, 8, 9, 10 anos, será que ela ia olhar para mim e dizer, nossa, você é realmente quem eu acreditaria que seria? Será? Ou você, porque eu não tive oportunidades, porque eu não tinha condições. Isso não existe. Olha aí, Charlie Chaplin, ele não tinha dinheiro, ele não tinha pais funcionais, ele não tinha apoio emocional e mesmo assim conseguiu dar um salto quântico tão grande que mostrou que, independente do tamanho, independente de onde você venha, você pode ser quem você quiser. Mas ele nunca deixou de ser quem verdadeiramente ele era. Porque ele olhava aquilo, sentia feliz com aquilo e nunca deixou de exercer o que realmente estimulava. O que te faz ter esse estímulo de alegria, de prazer, é o teu caminho. As pessoas ficam buscando aqui qual é o meu propósito. O primeiro propósito é se curar. Olhar o que está deixando você nesse vazio que você sente, porque se você procura um propósito é porque você sente um vazio e ninguém veio vazio, todo mundo veio para fazer algo, viver algo e ser algo. E aí a gente escolhe viver genuinamente nessa vontade dentro de nós. Deus, ele experiencia através de nós as coisas grandiosas que podemos fazer. E ele torce para que possamos ver como somos poderosos. Assim como um grande Charlie Chaplin. Deixo para vocês essa reflexão de que nós podemos ser grandes, independente de qualquer coisa. E aí, quem você quer ser? Escreve aí nos comentários o que você queria ser se você pudesse voltar ao passado, quando você era criança, e você escrever o que realmente você desejaria ser. E se você acha que não é mais possível por conta do tempo, a idade, não pense assim. Tudo é possível. É só começar e fazer sem se preocupar com o que está acontecendo, se vai ou não vai acontecer. Simplesmente faça com o prazer de fazer aquilo. E eu digo a você que você vai conquistar coisas maravilhosas. Tá certo? Beijo, dá um like aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.